Rei Salomão. O rei Salomão, também chamado de Gedidias, foi um rei de Israel muito rico e sábio que sucedeu o rei Davi, seu pai, entre cerca de 970 a 931 anos antes de Cristo. Ele foi o terceiro rei de Israel como uma monarquia unida. Na Bíblia, sua história está registrada em 1 Reis e 2 Crônicas. A partir do 4º ano do seu reinado, construiu o primeiro templo em Jerusalém usando a vasta riqueza que acumulou e dedicou ao Senhor, o Deus de Israel. O rei Salomão foi grande em sabedoria, riqueza e poder além de qualquer um dos reis anteriores, mas, influenciado por suas esposas estrangeiras, desviou-se do caminho do Senhor e fez o que era mal aos olhos de Deus. Por causa dos seus pecados, o reino de Israel foi dividido durante o reinado de seu filho Roboão. Significado do nome Salomão. Em hebraico Shalom, o nome Salomão significa paz. No inglês e espanhol o nome é traduzido para Solomon. História de Salomão. Salomão nasceu em Jerusalém, foi o segundo filho do rei Davi e sua mulher Batseba, viúva de Urias, o Heteu. O primeiro filho foi concebido de forma adúltera durante a vida de Urias. Morreu antes que Salomão fosse concebido como um castigo por causa da morte de Urias pela ordem de Davi. Salomão teve 3 irmãos nascidos de Batseba, Natã, Simé e Sobabe, além de 6 meio-irmãos mais conhecidos nascidos de diversas mães. Reinado de Salomão, rei de Israel. Quando o rei Davi era velho, ele não conseguiu se aquecer. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Enquanto o rei Davi estava nessa condição, começou uma movimentação para a tomada do poder. O herdeiro do rei Davi, aparente, Adonias, agiu para se declarar rei, mas foi superado por Batseba e pelo profeta Natã, que convenceram o rei Davi a proclamar rei a Salomão de acordo com a promessa anterior, apesar de Salomão sendo mais jovem do que seus irmãos. O rei Salomão, como instruído por Davi, começou seu reinado com uma extensa limpeza administrativa, incluindo o chefe geral de seu pai, Joabe, entre outros, e consolidou sua posição ao nomear amigos em toda a administração, inclusive em cargos religiosos, bem como em cargos cívicos e militares. O rei Salomão ampliou sua força militar, especialmente a cavalaria e carruagens. Ele fundou inúmeras colônias, algumas das quais duplicaram como postos comerciais e postos militares. As relações comerciais eram um foco de sua administração. Em particular, ele continuou o relacionamento muito lucrativo de seu pai com o rei fenício Irão. Eles enviaram expedições conjuntas para as terras de Tarsis e Ofir para se envolverem no comércio de produtos de luxo, importando ouro, prata, sândalo, pérolas, marfim, macacos e pavões. Salomão foi o mais rico dos reis de Israel. Sabedoria do rei Salomão. Salomão é o rei mais famoso por sua sabedoria. Ele sacrificou a Deus, e Deus mais tarde apareceu a ele em um sonho perguntando o que Salomão queria de Deus. Salomão pediu sabedoria. Satisfeito, Deus respondeu pessoalmente à oração de Salomão, prometendo-lhe grande sabedoria porque não pediu recompensas egoístas como longa vida ou a morte de seus inimigos. Salomão e as 2 mães. Talvez a história mais conhecida de sua sabedoria seja um julgamento feito por ele de 2 mulheres reivindicam ser mãe do mesmo filho. O rei Salomão resolveu facilmente a disputa ordenando que a criança fosse cortada pela metade e compartilhada entre as 2. Uma mulher imediatamente renunciou à sua reivindicação, provando que ela preferiria desistir da criança do que vê-la morta. Salomão declarou à mulher que mostrou compaixão para ser a verdadeira mãe,
com direito a toda criança. Livros de Salomão. O rei Salomão é tradicionalmente considerado o autor de vários livros bíblicos, incluindo não só as coleções de provérbios, mas também o Eclesiastes e Cantares. Mulheres de Salomão. O rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. As esposas são descritas como princesas estrangeiras, incluindo a filha do faraó e as mulheres de Moabe, Amon, Edom, Sidom e dos hititas. Seu casamento com a filha do faraó parece ter cimentado uma aliança política com o Egito, enquanto as outras esposas e concubinas fora resultado de suas paixões. A única esposa mencionada por nome é Naamá, a Amonita, mãe do sucessor do rei Salomão, Roboão. Em desagrado ao Senhor, o rei Salomão permitiu que suas esposas estrangeiras importassem seus deuses e construiu templos para alguns deles como Astarote e Milcom. Salomão e a rainha de Sabá. A fama da sabedoria e da riqueza do rei Salomão se espalhou por toda a parte, tanto que a rainha de Sabá decidiu que deveria encontrá-lo. A rainha o visitou com uma série de presentes, incluindo ouro, especiarias e pedras preciosas. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Os pecados do rei Salomão. À medida que foi envelhecendo, as esposas do rei Salomão passaram a influenciá-lo com seus deuses, passou a seguir Astarote, a deusa dos Sidonios, e depois de Milcom, a abominação dos Amonitas. Ele construiu altares para suas esposas adorarem outros deuses. Em Deuteronômio 17, um rei é ordenado a não multiplicar cavalos ou mulheres, nem acumular muito ouro ou prata. Os pecados do rei Salomão foram em todas essas três áreas. O rei Salomão recolhia 13 toneladas, 666 talentos, de ouro a cada ano, uma enorme quantidade de dinheiro para uma pequena nação como Israel. Ele reuniu um grande número de cavalos e carros, alguns trazidos até do Egito, ao contrário do que está escrito em Deuteronômio 17. Finalmente, Salomão se casa com mulheres estrangeiras, e essas mulheres levaram o rei Salomão a outros deuses. E por esses pecados que o Senhor castigou Salomão, removendo 10 das 12 tribos de Israel dos israelitas. Inimigos do rei Salomão. Perto do fim de sua vida, Salomão foi forçado a lutar contra vários inimigos, incluindo Hadade, o Edomita, Rezon de Zobá, e um de seus oficiais chamado Jeroboão, que era da tribo de Efraim. Morte do rei Salomão e a divisão de reino. O rei Salomão foi o último governante de Israel como um reino unido. Ele morreu de causas naturais com cerca de 80 anos de idade. Após a morte de Salomão, seu filho, Roboão assume o trono. No entanto, 10 das 12 tribos de Israel se recusam a aceitá-lo como rei, dividindo a monarquia unida no reino do norte de Israel sob o reinado de Jeroboão, enquanto Roboão continua a reinar sobre o muito menor reino do sul de Judá. Os dois reinos nunca mais foram unidos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para continuar recebendo conteúdos como este.